Bom, pessoal, no último vídeo que eu disponibilizei para vocês, eu ensinei como utilizar o MS Project e muitos alunos que vieram me mostrar o trabalho, o cronograma, me mostraram um cronograma incompleto com algumas poucas atividades. E aí, assim, por um lado, não é culpa de vocês, já que vocês ainda não tiveram a disciplina de gerência de projetos, e a minha expectativa, inclusive, era que nós tivéssemos um cronograma preliminar e não muito bem detalhado. Mas, de uma maneira geral, eu decidi gravar esse vídeo com o intuito de fornecer para vocês uma visão geral de como deveria ficar o cronograma. Então, não é o foco desse vídeo explicar ou falar a respeito do MS Project. Eu vou focar especificamente numa proposta de estrutura para o cronograma de vocês. Então, assim, eu imagino que eu ainda não tenha falado a respeito de alguns conceitos que vocês vão ver em gerenciamento de projetos, então eu vou me restringir a dizer que o cronograma, que a estrutura do cronograma que eu estou fornecendo para vocês agora, que eu estou sugerindo para vocês, é uma estrutura que se baseia no modelo de ciclo de vida que vocês vão utilizar. Então, esse modelo de ciclo de vida, eu estou partindo do pressuposto, da premissa, de que ele é um modelo de ciclo de vida iterativo incremental com 4 releases. Tá? Esse modelo de ciclo de vida ele tem a fase de prospecção, depois ele tem a fase de análise, tá? Então, ainda na fase de prospecção, eu vou colocar como um artefato previsto o cronograma e orçamento preliminares. Esse artefato ele vai ter duas atividades, que é elaborar cronograma e orçamento preliminar, que na verdade eu já coloquei aqui em cima, mas tudo bem, eu vou tirar essa atividade daqui de cima. Tá? E vou colocar aqui embaixo, revisar estimativas de orçamento e cronograma preliminares, ok? Bom, e aí eu vou mudar de fase de ciclo de vida já e vou colocar aqui análise. Ok, na fase de análise, então eu vou ter dois artefatos principais. O documento de requisitos e a matriz de rastreabilidade bidirecional. Como eu tenho um tempo pequeno para elaborar esse cronograma, que a ferramenta me dá 15 minutos, eu vou tentar ser meio sucinto aqui. Se vocês acharem necessidade, vocês podem aumentar um pouco a quantidade de atividades. Lembrando que eu não posso ter poucas atividades, ou melhor, que eu não posso ter atividades com uma duração extremamente curta, por exemplo, muitas atividades com duração de 1 hora, de meia hora, que isso complica. Isso gera uma carga de trabalho grande para o monitoramento e controle do cronograma. E não posso ter atividades muito grandes, por exemplo, com 40 horas, porque isso dificulta a gestão do projeto. Tá? Então, vou colocar aqui, reunir-se com o cliente, elaborar documento de requisitos. Vou adicionar mais algumas linhas aqui. Eu vou colocar revisar documento de requisitos. E vou colocar um marco aqui chamado submeter para aprovação. Submeter documento de requisitos. Documento de requisitos para aprovação do cliente. Ok. Lembrando que aquela regrinha que eu coloquei para vocês a respeito do esforço global do projeto, ele continua válido aqui. Tá? Eu não me lembro ao certo quantas horas foram alocadas para o projeto como um todo. Tá? Mas eu acredito que deveria ser algo em torno de umas 400 horas. Porque eu normalmente aloco 5, alguma coisa para a fase de prospecção. Então, vou partir do princípio que eram 400 horas. A gente normalmente aloca algo em torno de 8 a 15% do esforço global do projeto para a fase de análise. Tá? Então, se eu colocar 10%, daria 40 horas
dividido entre essas duas entregas principais aqui. Tá? Então, vou colocar aqui 8 horas, 16, 2 horas. Aqui eu vou deixar como 0 hora. Tá? Elaborar MRB, revisar MRB. Ok? Vou deixar aqui um pouquinho mais de horas para a elaboração da matriz de rastreabilidade. E essas horas totais aqui eu vou deixar para cá. Então, por enquanto, o nosso cronograma está ficando com essa estrutura aqui. Tá? Eu tenho a fase de prospecção, tenho a fase de análise, tenho esses artefatos em cada uma dessas fases. Agora eu vou colocar a fase de projeto, ou modelagem UML, né? Entre outras coisas, não precisa ser só modelagem UML, não vou deixar modelagem UML não, porque vai ficar inconsistente. Porque aqui dentro eu posso ter alguns diagramas relacionados a banco de dados também. Tá? Então aqui eu vou colocar diagrama de classes, modelo, entidade, relacionamento. Mesma coisa, vou abrir aqui mais alguns itenzinhos. Elaborar diagrama de classe. Aqui eu vou colocar revisar diagrama de classe. Possivelmente vocês podem ter outros diagramas. Não vou colocar os diagramas não, mas vocês poderiam ter outros diagramas aqui, tá? E vou colocar atualizar matriz de rastreabilidade bidirecional. Ok? Vou deixar aí uns 8% dessas 400 horas. Elaborar mer, revisar mer. Então, eu vou deixar aqui, pode ser menos até, 16 horas, 2 horas, 2 horas. Ok, então, nosso cronograma fictício está com essa estrutura no momento. Agora começa a ficar algumas coisas mais começam a surgir as coisas mais interessantes. Então, assim, via de regra, pessoal, se a gente estiver utilizando um modelo de ciclo iterativo incremental, essas fases aqui elas se repetiriam N vezes. No entanto, especificamente dentro do contexto dessa disciplina, vocês, como a disciplina era pequena, vocês elaboraram, a disciplina era pequena, não, desculpe, o trabalho era pequeno, vocês desenvolveram um documento de requisitos do projeto como um todo, e aí eu sugeri que nós dividíssemos as releases, as entregas, as implementações em 4 versões diferentes. Tá? Pessoal, vocês vão ter que colocar as relações de procedência, nome de recurso, etc. Eu não estou fazendo isso porque, como eu falei, o objetivo desse vídeo é apenas estabelecer uma estrutura para o cronograma de vocês. Então, o que eu vou colocar? Release 01, Release 02 e até Release 03 e Release 04. E aí o que eu vou fazer? Bom, vou colocar isso aqui dentro da implementação. E aqui dentro eu vou colocar implementar requisito funcional de sistema 01. Faço isso para todos os demais requisitos que serão implementados aqui dentro. Então aqui pode ter N requisitos, eu não sei quantos terão aqui dentro. Ok. Depende de cada grupo. Provavelmente vocês vão ter que me entregar pelo menos 8 requisitos. Tá? Eu posso, inclusive, fazer uma coisa assim, implementação e colocar todos os requisitos aqui dentro. Tá? E aí eu teria, então,
implementar, vou colocar entre aspas, tá pessoal, requisito funcional N, porque a ideia é que eu tenha vários requisitos aqui, ok? Então isso aqui é só um template que eu estou fazendo para vocês, é só um modelo, não me apareçam com um implementar requisito funcional N, ok? Teste. Então isso aqui é uma etapa ali dentro da nossa fase da nossa release. Então aqui eu vou colocar testar, requisito funcional 01. Bom, via de regra o teste consome infinitamente menos esforço do que o requisito funcional do sistema. Então eu posso colocar requisito de cliente 01, por exemplo, testar requisito de cliente 02, tá? Ficaria menor. Na verdade, o que eu fiz aqui foi agrupar os requisitos. Aqui, se vocês quiserem, vocês também ainda podem colocar requisito de cliente 01. Possivelmente você vai ter um conjunto aqui. Tá? Opcional, tá, pessoal? Eu só estou incrementando um pouco. Requisito funcional de cliente 02, por exemplo. E eu estou dando uma incrementada no meu cronograma. E aí no teste eu deixo tudo junto. Tá? Então a ideia é que vocês repitam essa estrutura para as demais releases aqui. Ok? E aí eu teria uma estrutura mais ou menos assim para cada release. E aqui no final eu ainda posso colocar uma fase de monitoramento e controle, que é para acompanhamento do projeto, tá? Deixa eu apagar isso aqui que está em branco à toa. Monitoramento e controle, e aí assim, acompanhar projeto. Ok, eu ainda posso colocar aqui uma fase de gerência de configuração. Só lembrando, isso aqui não são fases, tá, pessoal? São processos de apoio. Eu não vou entrar em detalhes nisso agora, mas o nome correto é processo de apoio. Por que é processo de apoio e não fase de ciclo de vida? Porque especialmente esses dois aqui são caixinhas, né? Lembrando daquele modelo de ciclo de vida nosso, são caixinhas que ocorrem de maneira paralela a todo o ciclo de vida, ou seja, isso aqui acontece em todas as fases do ciclo de vida, ok? Então aqui dentro a gente pode ter várias atividades, eu não vou ficar detalhando elas, porque no fundo, vocês ainda não fazem todas as atividades de gerência de configuração. O que vocês fazem, na verdade, é elaborar branch, ou criar branches novas, realizar merge projeto da branch para trunk, da branch X para trunk. Isso aqui pode consumir algum tempo, né? Elaborar branch é uma coisa extremamente rápida, ok? Enfim, podem colocar qualquer atividade que vocês julgarem necessária, inclusive configuração da infraestrutura do projeto, ok? Então, eu acredito que uma estrutura interessante para vocês no projeto seria essa estrutura, lembrando que é importante vocês preencherem essas releases aqui, as 4 releases. Então, o que eu vou querer ver na nossa próxima aula? Eu vou querer ver o cronograma de vocês com essa estrutura aqui, entretanto, com as predecessoras e os nomes dos recursos alocados aqui. Eu não fiz isso para o projeto como um todo, porque senão eu ia ficar mais de meia hora gravando vídeo aqui, isso não é interessante nem para vocês, ok? Então, até mais, eu espero que vocês consigam fazer de maneira adequada esse cronograma.